Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Como vocês estão aí, tudo bem? Então, hoje eu queria fazer uma coisa um pouco diferente do normal. Eu queria fazer perguntas para vocês. Eu acho porque tem algumas coisas que eu queria saber, realmente, que eu fiquei pensando nos últimos dias. Eu queria perguntar o que vocês acham, assim, como é que vocês se sentem em relação a isso. E acho que pode ser bom também perguntar coisas ao invés de ficar só falando coisas, né? Claro que eu vou falar também, não tem jeito, mas achei que podia ser bom perguntar também. E aí, então, vamos tentar fazer isso e aí eu agradeço quem tiver a fim de me dar qualquer resposta sobre essas coisas que eu vou perguntar, tá? Então, isso aqui é um exercício para mim, o Dose Diária, esse troço todo em certo sentido, de pesquisa, assim, de curiosidade, de elaboração de coisas e de ouvir coisas de pessoas que eu não ouviria, né? De sair um pouco do meu círculo imediato, da minha vizinhança, enfim, de encontrar outros pontos de vista, outras impressões do mundo e de, a partir daí, poder conhecer outras coisas mesmo, né? Tipo, descobrir outras coisas e falar, olha que coisa, essa pessoa pensa assim, essa pessoa sente assim, essa pessoa experimenta o mundo desse jeito e tal. E para mim é muito rico isso, assim. E eu de algum jeito tenho uma esperança de que isso é possível, de que essa espécie de diálogo, assim, de abertura para o diálogo, de curiosidade é possível, mas várias vezes eu fico em dúvida se é mesmo ou não, assim. E aí, então isso também tem a ver com o vídeo do Sérgio Moro, que eu achei muito. Eu sabia que isso ia acontecer, mas que eu coloquei lá. Tentei colocar uma estrutura de pensamento assim. Quer dizer, eu sabia que isso ia acontecer lá no vídeo do Sérgio Moro, que é uma coisa que vai para um campo muito de resposta automática, assim, da gente, né? Que a gente tem de responder uma coisa direto, assim. Mas eu fiz um esforço assim mesmo para tentar falar, não, mas não é sobre isso que eu estou falando, estou tentando falar sobre uma outra coisa, o que é, como é que a gente olha para os outros, como é que a gente experimenta a relação com o outro, o julgamento, a ideia de formar opinião ou de projetar no outro um conteúdo que é nosso às vezes, e tudo isso que a gente faz. E aí é engraçado de ver como às vezes não é possível simplesmente lidar com uma outra coisa. Então a minha pergunta depois de falar isso tudo, é assim, primeira pergunta, vocês acham que é possível você ouvir o outro de verdade a ponto de mudar a sua maneira de pensar? Assim, não só, não, o que eu sei que é possível ouvir pessoas com as quais a gente concorda, mas ouvir pessoas das quais a gente discorda, e mais do que uma questão de concordância ou discordância, é possível ouvir maneiras diferentes de pensar, além do que cada um acha de uma coisa ou de outra, tem maneiras de pensar. Se vocês lerem os comentários, é muito legal você ver cada pessoa tem uma maneira de pensar. E aí eu fico pensando se a gente consegue lidar com outras maneiras de pensar. Assim, de ler uma coisa e falar, olha que engraçado como essa pessoa pensa, como ela estrutura o pensamento dela, como ela organiza as coisas, ou desorganiza as coisas, ou reorganiza as coisas. Olha que legal. Então, minha pergunta é, vocês acham que é possível um encontro com outras maneiras de pensar, assim, com outras maneiras de conhecer o mundo? Vocês acham que é possível isso, ou não é? Ou vocês acham que a gente vai sempre buscar campos de identificação, campos de lugares de pessoas que falam igual a gente? Campos de lugares de pessoas que pensam a mesma coisa que a gente, do mesmo jeito que a gente. Mais importante do que a opinião que eu estou falando aqui é a maneira de pensar mesmo, como a coisa está estruturada. Essa é uma dúvida que eu tenho, assim. E essa é uma pergunta séria, assim, porque eu fico me perguntando sobre a razão de ser disso aqui. Se a gente consegue, para mim tem razão de ser, mas se a gente consegue abrir outras maneiras de olhar o mundo, que isso eu acho que é muito importante. É claro que o mundo de hoje dificulta isso, as redes, os algoritmos, como eu já falei milhares de vezes, eles reforçam conteúdo violento, conteúdo de identificação radical, ou sim ou não e tal, porque eles querem isso, mas para poder vender mais facilmente para vocês e para mim as coisas. Enfim, mas eu já falei sobre isso, não é essa a questão, mas considerando todo o problema da comunicação de massa e de redes hoje em dia, ainda assim, é possível tipo, lidar com conteúdos diferentes dos nossos, olhar para eles e se interessar por eles e ter curiosidade? Isso é uma pergunta. A outra pergunta para vocês, essa é uma pergunta muito séria, assim, né, para mim. Mas a outra pergunta para vocês é se vocês encontram campos aí na vida de vocês e quais são esses campos de diálogo? Onde é que vocês encontram lugares para elaborar as coisas, para tipo conversar as coisas, os assuntos difíceis, os assuntos que você não sabe muito bem como falar às vezes, assim, onde é que é isso? Bom, eu sei que você pode pensar, bom, na minha terapia tem isso, meus amigos e tal. É isso, são esses os campos, assim?
ou não. Eu não estou falando do campo necessariamente de acolhimento afetivo, familiar e tal, de alguém que você sabe que você pode contar e confiar. Estou falando de espaços de pensamento, espaços de se pôr a pensar, espaços de se pôr a perguntar sobre a própria vida, que talvez seja talvez a função original da filosofia, assim, de algum jeito, mas mais do que de provocações filosóficas, espaços de conversa mesmo. Cara, não estou sabendo lidar com isso aqui, o que é, e de um conversa, outro conversa, a gente coloca para que essas estruturas de pensamento possam entrar em diálogo e você possa revisar suas coisas, por exemplo, né? Interlocução mesmo. Porque mais do que pedir a opinião de alguém sobre um assunto é perceber que essa outra pessoa teria uma outra maneira de perceber esse assunto. Entendeu? Então, mais do que falar, minha opinião é essa, de eu ver que uma outra pessoa enfrentaria esse conteúdo de um outro jeito. E aí relativizar o conteúdo que está em você, relativizar mesmo. Como a antropologia lá, quando os caras começaram a viajar e ver outras culturas, né? E aí eles falaram, caramba, olha, o jeito que a gente vê o mundo não necessariamente é o jeito que o mundo é. Isso foi um processo, né? Porque aí você fala, não, eles são os primitivos, eles são a barbárie, eles são os bárbaros, eles são os não evoluídos e tal. E aí você vai entendendo que não é bem assim, que são só maneiras de ver o mundo, maneiras de ver a vida. E aí você vai relativizando, aí vai olhando e vai entendendo, poxa, então pode ser de outro jeito. Então minha pergunta, essas duas perguntas eu acho básicas assim mesmo para vocês é, se vocês acham que a gente consegue, se a gente tem espaço na gente para revisar mesmo a nossa maneira de ver as coisas, para mudar a maneira de ver as coisas, para aprender, para desaprender, e onde que a gente acha espaços de diálogo, assim, onde que vocês acham na vida de vocês aí, se vocês acham, cara, não tem, porque muita gente me escreve, não tem onde conversar. Isso me deixa muito agoniado, assim. Não tem onde conversar. Eu falo, caramba, que louco. Mas aí a pergunta para vocês têm? Onde é? Onde que existe ou se existe um campo de conversa com quem não é igual a gente? Quem não é exatamente igual a gente? Que acredita nas mesmas coisas e vê as mesmas coisas e tal. Tem isso? Onde está? A gente consegue pensar sobre isso? A gente pode acreditar ainda que o diálogo é possível para abrir campos da nossa existência, sim ou não? Eu acho que sim, mas estou perguntando o que vocês acham e como é para vocês. É uma pergunta e eu agradeço muito se alguém se animar aí a responder, tá bom? Era isso. Gente, muito obrigado. Se inscrevam aí no canal, no botãozão vermelho aqui embaixo. Comentem, respondam esse vídeo se quiserem, agradeço. Comentem, leiam, curtam, compartilhem. Não sei se faz muito sentido compartilhar esse vídeo, mas enfim. Amanhã eu volto com questões e elaborações e coisas pra gente pensar a vida, né? Pensar a vida e tal. Isso tudo que a gente tá fazendo aqui enquanto a gente tá fazendo, tá bom? Muito obrigado pra vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Até amanhã.